Administração Avançada de Sistemas de Rede 2024.2 Prática de LDAP. Diferente da prática anterior, essa aqui não possui instruções de como gravar o vídeo, apenas possui o direcionamento de que deve ser instalado um servidor LDAP no servidor interno e que esse servidor LDAP, com um domínio como por exemplo o sugerido, nome e sobrenome ASRBR, ele consiga estar em funcionamento e consiga permitir autenticação por meio de uma máquina cliente. Então, seguindo a topologia da atividade anterior, apenas acrescentando o servidor LDAP no servidor interno. Então, vamos inicializar aqui as máquinas cliente e a SR Server 2, que no caso seria o servidor syslog, e o cliente apenas uma máquina cliente. Não há necessidade de inicializar o server 1, já que ele não será utilizado nessa atividade, então vamos iniciar apenas essas duas máquinas. Inicializando o servidor de LDAP. E inicializando também a máquina cliente. Enquanto ambas são iniciadas, podemos verificar a parte de rede de ambas, em que possuem apenas uma interface de rede, ambas conectadas numa rede interna isolada. Portanto, elas devem ser capazes de se comunicar sem nenhum tipo de problema, apenas entre elas. Vamos aguardar o servidor LDAP iniciar. Iniciou e o serviço LDAP já deve estar em funcionamento, portanto podemos acessá-lo pelo seu endereço de IP. Então para isso vamos verificar qual é. Seu endereço de IP é 192.168.102.3, portanto vamos acessá-lo. E acessar a página de administração do LDAP Account Manager. Vamos fazer login. E aqui estamos na página de administração. Aqui já na parte de usuários, nós temos apenas dois usuários, um de teste e um chamado usuário 1. E aqui na parte de grupos, um grupo 1 e um grupo teste. Então vamos criar um usuário que vai possuir um grupo com o seu próprio nome. Então para verificarmos que ele anteriormente não existe, vamos acessar aqui o nosso servidor. E vamos dar um cat no /etc swd. E como dá pra ver, vamos criar um usuário Sydney. Aqui não tem nenhum usuário Sydney. Vamos tentar filtrar com grep a saída. E como dá pra ver,
não possui nenhum usuário com esse nome. Vamos verificar aqui o /etc/group, e como dá pra ver também não possui nada nesse sentido. Mesma coisa na nossa máquina cliente, então vamos logar nela. Como dá pra ver, nenhum usuário Sydney. E nenhum grupo chamado Sydney. Antes que eu esqueça, vamos listar o /home. E como dá pra ver, não tem usuário Sydney aqui. E também não há usuário Sydney aqui. Então, nesse momento vamos criá-lo. Vamos criar um grupo com o mesmo nome. Vamos definir uma senha simples. E vamos salvar. O usuário foi criado. E o grupo também. Nesse momento ainda não há nada no home, nenhuma das duas máquinas. Porém, se logarmos aqui primeiro no cliente e colocarmos a senha, fizemos o login no nosso usuário Sydney. E como podemos ver, se voltarmos aqui e listarmos o home foi devidamente criado. Vamos fazer a mesma coisa aqui no servidor LDAP. Não há nenhum usuário Sydney. Fizemos o login. E agora o home do usuário Sydney foi criado. Vamos excluir o usuário. Aqui o domínio. Usuário excluído. Vamos excluir o grupo também. Excluído. Vamos voltar aqui para as nossas máquinas. Perceba que o home ele ainda existe. E se deslogarmos, não será mais possível logar, pois o usuário foi excluído. Login correto, e aqui também deve dar a mesma coisa. Então, login correto. Podemos tentar criar novamente, já que ele preserva o home, então os dados não serão novamente criados. Aqui o home do usuário Sydney está presente em ambas as máquinas. Então vamos criar aqui novamente esse usuário e criar um grupo com o mesmo nome. Define uma senha e salvar. Usuário criado. Agora devemos ser capazes de logar novamente. Então
conseguimos logar. E aqui também. Se excluirmos o home, ao logarmos ele deverá criar novamente. Criou, podemos verificar aqui que foi novamente criado, inclusive como dá pra ver aqui, com a timestamp de criação e modificação atualizada para a hora atual. O mesmo fenômeno deve ocorrer aqui, então vamos remover. Excluímos. O home foi criado. E como dá pra ver, de fato foi criado e aqui a timestamp atualizada. É isso.